também, não sou juiz, não sou desembargador, não sou juiz supremo, quer dizer, ele pode estudar do ponto de vista doutrinário, ou então até por comparação de outros acordos. Mas confesso aos senhores que sempre fiquei perplexo com essa distinção feita pelos tribunais quando se tratava de zona urbana e zona rural. E, finalmente, a questão da limitação do subsolo. Na limitação do subsolo, eu queria só chamar a atenção dos senhores do seguinte. Quando se implantou o metrô, a Companhia do Metropolitano em São Paulo, né, se discutia até onde se interessava o subsolo ao proprietário. Né? Porque hoje, com essas máquinas Shields, eu posso ir a 40, 50 metros de profundidade, como aqui no Tribunal de Justiça, a máquina, o trem passa a 50 metros no subsolo. Então, se sedimentou a seguinte orientação. Se se tratar simplesmente do subsolo, primeiro subsolo, por exemplo, então tem que haver indenização. Se se tratar de 50, 40 metros abaixo, não tem que haver indenização. Isso baseado mais nos editários, dizendo, não, se não houver utilidade para o proprietário, não tem que haver indenização. Então, essa é a regra hoje, que não tem que haver indenização quando se trata dessas máquinas moderníssimas chips, que eu vou buscar o terreno a 40 ou 50 metros abaixo da casa de alguém. Então, nesse caso, não caberia indenização, seria uma limitação, sim, mas eu também não vou conseguir ir buscar nada a 50 metros lá para baixo. Com isso, eu encerro essa minha exposição, e agradeço imensamente a atenção que me dispensaram e estou aqui à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Maluf. Eu tomo a liberdade de puxar as perguntas. O senhor mencionou a questão dos loteamentos e também das faixas não edificantes. Uma questão prática que surge sempre na aprovação do loteamento e no registro do loteamento são as faixas não edificantes ao longo de córregos ou de avenidas pré-existentes ou outras situações previstas lá na 6766. Essa faixa não edificante, ela é para... Qual é a natureza jurídica da faixa? Vem de domínio público ou privado? Isto é, um lote que tenha no plano do loteamento face para um córrego, ele tem na sua configuração uma faixa não edificante, mas esta faixa está contida na descrição do perímetro da área de propriedade privada lote, ou ela é a parte? Essa questão da faixa não edificante, da qual eu também tenho as minhas dúvidas quanto a quem pertence, eu devolveria até com outra pergunta, famosa que o professor Silvio fazia no passado, talvez você se veja, a quem pertence o alvo dos filhos abandonados, aquela questão que o Silvio levantava no passado. Mas a questão da faixa não edificante é o seguinte, quando eu digo que a questão é polêmica, porque, como eu acabei de dizer, os próprios tribunais, nessa questão de mandar indenizar quando se trata de zona urbana, em cidades pequenas, eu não posso conseguir, pode indenizar em estrada, por exemplo, estadual, federal, Dutra, Fernando Dias, não tem que indenizar. Eu até hoje não entendi por que essa discriminação. Eu acho que isso fere o princípio da isonomia, sim. Eu acho que tudo tinha que ser indenizado. Se houve um dano, se houve um efetivo dano, eu não posso construir, eu fui prejudicado. Essa propriedade tem uma desvalorização. Então, agora, do ponto de vista do direito administrativo, quer dizer, se eu entender a pergunta, do bem dominical, é isso? A minha dúvida é não no sentido da indenização ou não, mas sim a quem pertence. A faixa não edificante de uma área de loteamento, a gleba, que foi em posição legal a uma faixa de 15 metros não edificantes, e ao lote confrontando ou integrando essa faixa. Essa faixa, ela integra a área de particular do lote, só que ela tem a restrição, a limitação administrativa de não edificação, ou ela é uma área pública já com simples registro do loteamento? Não, eu entendo que ela seria, nesse caso, que eu acho que seria, no caso do loteamento, seria uma área pública, no caso do loteamento. Mas no caso de vamos dar um exemplo, no caso de estacionamento, por exemplo, eu posso estacionar um carro, mas não posso levantar um muro, não posso fechar. Não posso fechar porque a área não pertence ao particular, mas ele pode estacionar o carro. E falando em faixa não edificante, o senhor deve passar todo dia na rua, nos Estados Unidos, por exemplo, e veja aqueles recursos que existem ali, parece que todo mundo para o carro, o segundo e terceiro carro na calçada e não pode levantar. Porque na época, quando foi feito o loteamento da Companhia Simples, aquilo ficou como área institucional do município.
Só que o particular pode usar porque só serve ao particular. Só que ele pode plantar e cuidar do terreno, mas ele não pode levantar muro. Se levantar muro, a prefeitura pode depois entrar com uma ação de reintegração de posse, até cobrar aluguel, se necessário for. Então eu entendo que pertenceria realmente, já tornou-se bem público, no loteamento, eu entendo que é área institucional. É área institucional, sim. Agora, eu posso usar. Eu posso usar porque só me serve. Mas eu não posso levantar muro, eu não posso tomar posse efetiva, colocar um portão e explorar. Isso eu não posso fazer. Eu acho que você pode usar sim. Alguma indagação? Eu faria uma segunda, então. A declaração de utilidade pública para efeitos de futura desapropriação, ela já caracterizaria uma limitação administrativa ao direito de propriedade ou ainda, nesse momento, o proprietário é proprietário pleno? É boa pergunta essa da declaração de utilidade pública. O senhor sabe que a declaração de utilidade pública vale por 5 anos. Por 5 anos o poder público pode exercer o seu direito, se ele não fizer, depois ele tiver que esperar um ano para revalidar aquele decreto. Entendo, e essa é uma questão muito aflitiva para o proprietário, que eu entendo que esse decreto funciona para o proprietário como a espada do grego, do Damocles. Na cabeça, pense a espada do Damocles na cabeça de alguém, eu fico com o bem em disponibilidade por 5 anos. Eu não desapropria e eu também não posso vender o bem, porque eu estaria vendendo de má fé. Eu sei que tem um decreto exploratório, então eu fico com o bem fora do comércio. Acho que se uma ação bem proposta aí, para obrigar o poder público a entrar com a ação, seria ter algum êxito, mas é difícil. Acho temerário. Precisaria estudar muito essa ação. Realmente o bem fica fora do comércio. O poder público pode ficar... Com a simples declaração? Com a simples declaração, eu acho que o bem fica fora do comércio. Isto é, a prefeitura poderia não aprovar um projeto de construção desse imóvel? Sim, eu vou dar um exemplo. Eu dou um exemplo. No caso da Avenida Faria Lima, na Faria Lima, desde 68 que não se podia construir nada na Faria Lima. Depois, porque havia o decreto, não se fez, porque não havia verba. O que acontece é o seguinte, o simples fato de ter o decreto expropriatório, o imóvel já vai sofrer uma desvalorização. Então, entendo eu o seguinte, que o vendedor, o comprador, sabendo que existe um decreto, ele vai falar, eu compro barato, eu posso haver desapropriação. Tem que ter alguma vantagem no preço. Eu costumo comparar a aquisição de imóvel, onde já houve a decretação de utilidade pública, a propriedade resolúvel. O que é a propriedade resolúvel? É aquela em que existe o pacto de retrovenda. Eu preciso de dinheiro, e vou ao agiota e dou a minha casa para o agiota. Por 3 anos eu posso exercer o direito de retrato. Se eu tiver os 200 mil, eu vou lá e devolvo, tem que me devolver a casa. Nesse ínter, o agiota vende para o terceiro. O terceiro fala, mas ele pode exercer o retrato aqui, por exemplo? Eu estou te vendendo por 50 mil, o negócio vale 200. Se ele não vai ter dinheiro, você vai ficar com a casa por 50. Então eu assumo o risco. Mais ou menos, mal comparando, eu compararia a propriedade, o pacto de retrovenda com comprar o imóvel onde existe um decreto de exploração de cidadania. A pergunta do colega José Gentil Brito. Limitação administrativa decorrente de zoneamento. Gera direito de indenização? Pode repetir a pergunta? Limitação administrativa ao direito de construir em decorrência de zoneamento da cidade. O proprietário desse imóvel que tem o seu direito de construir diminuído em face de uma lei de zoneamento tem direito de indenização contra o poder público? Bom, o colega não explicou se existe o direito adquirido, se foi antes ou depois. Se ele já comprou o imóvel, já no zoneamento zero, ele não pode pedir, evidentemente que não. Agora, se mudou o zoneamento, mas como eu acho que aí, vou entrar no Senado do Direito Administrativo, o poder discricionário do município, eu acho que ele não poderia ter indenização, não, porque aí o interesse coletivo se sobrepõe ao particular. Infelizmente, todos nós temos que dar nossa cota de contribuição. Não sou candidato a nada, mas isso é bem claro. Apesar do sobrenome. Apesar do sobrenome. Apesar do sobrenome. Só um adendo nessa colocação. Aí também, em questão de analogia, conforme o senhor havia dito, na verdade, a questão da torre também entraria, né, na mesma questão. Quer dizer, veja, se é para ter isonomia, que sejam a todos. Esteticamente, desvalorizou o imóvel. Obviamente que se eu comprei numa zona residencial e eu queria continuar numa zona residencial, investir no meu imóvel, e depois ela se torna um corredor comercial, obviamente, para mim, houve uma desvalorização. Eu concordo em gênero, número, grau, quantidade e qualidade com a senhora. Mas a senhora vai discutir na justiça contra o poder público? Mas os advogados devem, né?
Bem, infelizmente, né, eu não quero, aqui nós somos advogados, eu não posso falar isso para não, primeiro para não tirar a cara do exame, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, primeiro dia de aula de direito de família, meus amigos, família é bom em álbum de fotografia. Vamos lá, a pergunta do colega Jair. A questão do bairro do Pacaembu, que tem o seu traçado devidamente tombado pelo Condefat, e com exceção do corredor da Avenida Pacaembu. Que tipo de medida judicial pode ser proposta contra a descaracterização de propriedades e a transformação delas em escritórios, oficinas, lojas, etc.? Contra quem seria proposta a ação? É uma pergunta muito interessante, porque realmente vocês estão vendo que eu digo, o direito é uma ciência viva, né? Quer dizer, é uma ciência social por causa disso, é evolução. Na realidade, é um problema complexo, porque essa desfiguração, eu concordo com o que eu passo quase tudo dizendo aqui na Pacaembu, realmente, claro que houve uma descaracterização dos bairros, e isso é cíclico. Nós não éramos nascidos, ainda bem, se não estaremos vivos hoje, mas no começo do século, vocês vejam a maravilha que era a região dos Campos Elíseos. O cartão de visita da cidade de São Paulo. O que ficou transformado aqui lá hoje? Cortiços, etc. A desvalorização foi notória. Hoje, o boom imobiliário é Vila Nova Conceição, Vila Olímpia. Daqui 20 anos, o que vai ser? Então, a cidade ela cresce rapidamente, desordenadamente, e eu culpo muito mais a omissão do poder público, sem dúvida. Claro que em tese caberia, claro que cabe. Agora, é aquela história da vitória do pirro, ganha, mas não leva. Eu vou pedir a indenização para quem? Para o bispo? Eu vou receber de quem? É aquela história da execução. Ah, executei fulano de tal. Tem bens para piorar? Não tem, então não temos que executar, quer dizer, não vai conseguir nada. Então, eu acho que cabe, realmente, que em tese, do ponto de vista de doutrina, do direito civil, bons usos e costumes, tudo perfeito. Artigo 159 do Código Civil. Comprei uma casa há 30 anos na Gabriel Monteiro da Silva, hoje virou corredor comercial. Em tese, eu poderia acionar a prefeitura, por isso a prefeitura não consegue nem acertar o corredor lá, ninguém trabalha sem alvará lá de funcionamento, quer dizer, então já tem 200 estabelecimentos, né, em condições irregulares, então estão funcionando. Quer dizer, a quem interessa, quer dizer, como resolver esse problema? O poder público não consegue resolver esse problema. É um problema muito delicado, mas eu acho que, em tese, haveria, sim, o quê? Omissão. Toda aquele que por ação, omissão causar dano, fica obrigado a reparar. Mas isso é muito vago. Isso é uma coisa, não resolve. Eu quero saber na prática quem é que vai apurar. Porque se um vai entrar, e aí entra o problema social. Eu já vi outro dia uma decisão do juiz, numa ação reivindicatória, que o autor tem razão, só que eu não vou dar reivindicatória porque vai criar um problema social. Essa favela já está aí há muitos anos e não deu. Não deu. Uma outra decisão envolvendo a Eletropaulo, servidão, um juiz do Tribunal de Alçada, uma reintegração do pátio, não, o fulano vai ficar embaixo da faixa, ele não tem onde morar, ele vai assumir o risco. Eu fui legal, mas como ele vai assumir o risco da própria morte dele? Se ele ficar, ele pode morrer. Mas ele não tem onde, quer dizer, como assumir o risco? E se houver morte, quem vai ser responsável disso? A concessionária. Quer dizer, essa decisão do Tribunal de Alçada é de São Paulo, mas por um ilustre processualista, ele fica embaixo dessa decisão. Quer dizer, assume o risco de morar embaixo da faixa. Então, eu acho que o colega tem razão, que poderia acionar, mas quem? Por omissão, sem dúvida alguma. Só que, infelizmente, né, o direito 2 e 2 não são 4, são 6, 7, 8. Uma última indagação, até pelo adiantado da hora, do colega Basil, a respeito da assertiva do professor, por exemplo, do condomínio não ter personalidade jurídica. Um fato bastante corriqueiro, os condôminos desejarem comprar o terreno vizinho para fins de estacionamento. A pergunta do colega é se esta vedação de um condomínio em edifícios adquirir terreno contíguo é de ordem administrativa ou legal. O que acontece é o seguinte, a lei dos registros públicos, ela é omissa, ela fala de pessoa física e jurídica. Então, o espólio do condomínio não tem essa personalidade, ela não é nem física nem jurídica. Agora, eu quero dizer a esse colega qual foi o litígio em que isso tudo começou com uma decisão do oficial do registro lá de Caraguatatuba, ou Batuba, no litoral de São Paulo, e dizendo que o espólio não podia adquirir o bem imóvel, que era um compromisso assinado pela pessoa em vida, depois os herdeiros queriam receber em nome do espólio uma escritura definitiva. E ele disse que não podia e não registrou. Naquela ocasião, eu fiquei perplexo com essa decisão, quebrando uma tradição de mais de 100 anos no Brasil, o espólio podia adquirir desde que tivesse um compromisso anterior. E eu escrevi um artigo para o Estado de São Paulo, dando o seguinte exemplo. Então, se não puder,
como é que vai ficar na ação do usucapião ou de adjudicação compulsória se morreu o autor do usucapião? Não vai registrar em nome do espólio, vai inventariar direitos. E na adjudicação compulsória, mesma coisa, mora o autor da ação e não posso registrar em nome do espólio. Quer dizer, dois argumentos irrespondidos. Como o tribunal, os tribunais são vaidosos, os senhores mesmos que devem, eu tenho muito apreço pelo tribunal, eles não foram reconhecer, não, ele está certo. Demorou um pouquinho, mas depois eles deram uma guinada e começaram a entender que a minha tese estava certa. E eu escrevi esse artigo para o Estado de São Paulo, que depois foi publicado na Revista de Direito Civil, tem muito mais minúsculo, tinha mais espaço, com esse título, Personalidade do Espólio do Condomínio, onde eu falo dessa questão da compra do imóvel. Se seu colega se interessar, está publicado na Revista de Direito Civil, volume. Só conferir aqui o volume. Volume 54, página 61. E no Estado de São Paulo, foi publicado no dia 11 de janeiro de 92. Acesso ao registro provoca controvérsia. Esse artigo começou sendo citado no próprio tribunal. Eles voltaram atrás e passaram a reconhecer que eu usei na época do ABC de Carlos Ariete, do Evaristo de Moraes. Evaristo de Moraes, Milton Evaristo dos Santos, na Vicente Lopes Ariete, então, eu acho que nesse caso do terreno, eu acho um absurdo. Mas, infelizmente, não se pode comprar em nome do condomínio, tem que comprar em nome das pessoas físicas. Aliás, abrindo parênteses, existem vários prédios em Higienópolis onde a loja do térreo pertence ao condomínio. Quer dizer, essa decisão esdrúxula desse oficial lá de Ubatuba, que eu acho que não devia ter muita coisa para fazer para enfrentar uma coisa que estava funcionando há 100 anos, eu sei que não tem personalidade, não é pessoa física nem jurídica, mas como eu digo, tem CGC? Tem empregados? Tem. Então não é tão simples assim, dizer, fechar as portas. Então, ele perguntou se a limitação era administrativa. Não, é que é por omissão da legislação civil é que se aproveitou esse oficial e que foi seguido por menor esforço pelo Conselho Superior da Magistratura, que depois, ainda bem, voltou atrás e hoje admite o espólio, pelo menos, adquirir desde que tenha havido compromisso anterior. O espólio não pode comprar hoje o imóvel em nome do espólio, mas tem que ter um compromisso anterior celebrado pelo deputado. Isso já foi uma opinião. Mas, infelizmente, em matéria de condomínio, as portas ainda estão fechadas. Só tomar a liberdade de complementar essa resposta, lembrando que aqui no Estado de São Paulo, a jurisprudência administrativa registrária admite uma única exceção para o condomínio ser proprietário de bem imóvel, o artigo 63 da Lei de Incorporações, por expressa disposição da Lei 4.591, o condomínio de construções exercendo o direito de preferência na realização do leilão, eles aí sim se tornando então titular de direitos aquisitivos ou de propriedade sobre aquela unidade autônoma. Exatamente. Bem lembrado, doutor Marcelo, a Lei 4.591 exatamente, excepcionalmente na leilão da unidade que vai à praça, aí o condomínio pode adjudicar, quer dizer, e sair também, é a única exceção. Dos diversos, infelizmente, só não pode fazer, mas tem que comprar em nome das pessoas físicas. E aí 3 ou 4 afortunados compram e falam, isso é nosso, eu vou colocar o meu carro, eu não vou dividir com 200. O problema é esse. Ok. Muito obrigado a todos, ao professor Mambuto especialmente. E estamos dando então por encerrado esse nosso evento e vamos ver se semestre que vem a associação tem a oportunidade de realizar novamente e contar com a presença de todos. Muito obrigado e bom feriado. Eu gostaria de agradecer de público a oficial da 10º Cartório de Registro de Imóveis da capital, a ilustre colega doutora Maria Helena Leonel Gandolfo, que muito me ajudou nas pesquisas, inclusive abrindo as portas do cartório dela, nas pesquisas de jurisprudência para essa palestra de hoje. Então, quero agradecer aqui de público a doutora Maria Helena Leonel Gandolfo. Muito obrigado.